Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma quarta. A gente está estudando o livro Vida e Sexo, do Emmanuel Conchico. Hoje a gente vai estudar o capítulo 21, falando sobre a homossexualidade. Então, para a gente iniciar nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e rogar ao bom Mestre, Senhor, agradecemos pela Tua presença em nosso meio, agradecemos pelo Seu amor e pela doutrina consoladora, que coloca para cada um de nós um caminho de retidão de caráter, de seguimento de Tua boa nova, de encorajamento a sermos espíritos cada dia melhores. Mestre, agradecemos pelo Teu infinito amor, que tutela o nosso planeta, e pedimos, Senhor, que faça desse encontro um ambiente de paz, de fraternidade, de serenidade, para nós e para todo o nosso mundo. Senhor, especialmente hoje, pedimos por cada membro do nosso grupo, pela fraternidade que nos acolhe, e pela Marilene, para que, junto ao seu mentor, possa trazer para nós aquilo que preparou da melhor forma possível. Mestre, fica conosco hoje e sempre, e assim seja. Graças a Deus. Marilene, casa é sua. Nossa, que responsabilidade. Ó, não é pelo fato de eu ter tido assim, muitos meses, né, para preparar esse estudo que alguém vai dizer assim, você não pode errar, tem que estar expert. Não é um fato. Então, vamos lá, né? Nosso tema hoje, estão me ouvindo bem? Ô, Marilene, preocupa não, porque é um tema complexo. Você lembra que eu te falei? Vou te passar um tema. Por quê? Porque é um tema gostoso de falar, mas é um tema que normalmente a gente não gosta de entrar nele. Mas depende, né? Porque, na verdade, como você mesmo disse que tinha que respeitar o tempo, e para sair muito assim, tramitando dentro daquelas questões, você precisa mais de tempo, e a gente não tem esse tempo. Tanto é que eu preparei o estudo e depois tive que refazer tudo de novo e tirar um tanto de coisa. Eu falei, então tá bom, tá ótimo. Então, na verdade, esse estudo é uma pincelada para estimular a gente a estudar isso, pelo que eu pude observar, né? Então, como foi dito, nosso tema hoje é homossexualidade, que é uma expressão da sexualidade humana, entre tantas. E Emmanuel, como sempre, abre os temas deste livro com uma questão, ora do Livro dos Espíritos, ora do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sempre uma questão que correlaciona direta e indiretamente com o tema em questão. E hoje ele abre com a questão 202, que tem, sim, direto ou indiretamente, relação ou correlação com a sexualidade. Então, vamos à questão que ele traz para nós. Kardec pergunta aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito encarnar? No corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Lembrando que errante, né, gente, não tem nada a ver com erro. É erraticidade. É o período de tempo que antecede uma reencarnação ou que está entre encarnações. Ao que os espíritos respondem: isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que age de passar. Então, são as provas, são as experiências a serem vividas, são os aprendizados a serem assimilados, né, que precisam ser vivenciados, precisam ser conhecidos, vivenciados para o aprendizado, ora como homem, ora como mulher, e a opção para homem ou para mulher vai depender daquilo que precisa ser assimilado naquela reencarnação. Mas como a pessoa, o espírito precisa evoluir em todos os aspectos, ele vai alternar essa polaridade, ora como homem, ora como mulher, porque se ele só reencarnar como homem, ele só vai saber o que o homem sabe. E se reencarnar só como mulher, ele só vai saber o que sabem as mulheres. Então, ele precisa reencarnar em ambas as polaridades. Então, iniciando propriamente o tema. A homossexualidade, também hoje chamada
transexualidade em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto com bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, Emmanuel está dizendo aqui que em 1970, por que nós dizemos que ele está dizendo em 1970? Que ele coloca aqui um advérbio de tempo, ele fala assim, hoje. E esse hoje é lá quando ele está escrevendo o livro, que é lá em 1970. Então, ele está dizendo que em 1970, em alguns círculos da ciência, se usava a expressão homossexualidade e transexualidade para referir-se a uma mesma situação, que era ao homossexual. E o Emmanuel não disse em momento algum que ele está concordando, ou que está discordando, que ele está achando que está certo ou que está errado, até porque ele deixa claro em outros momentos, em outras obras, que ele não veio discutir ciência nem competir com cientistas. Ele veio trazer o ponto de vista, a explicação, a orientação da espiritualidade sobre este assunto. Mas se nós formos olhar a posição da ciência de hoje, nós não podemos dizer que a expressão homossexualidade e transexualidade se referem à mesma coisa. Por quê? Porque homossexualidade trata-se da orientação do desejo, ou seja, para onde eu dirijo o meu desejo? O que é que me atrai? É o homem ou é a mulher? Né? E a identidade de gênero está ligado ao fisiológico e ao psicológico. É quando o fisiológico não é identidade de gênero, não coincide com o psicológico. Então, a criatura se olha no espelho, por exemplo, e se vê lá uma expressão masculina, um homem com órgãos genitais masculinos, ele não se sente feliz, não se sente confortável naquela expressão. Por quê? Porque ele se vê homem, mas se sente mulher e vice-versa. E é justamente por isso que algumas pessoas optam pela cirurgia para a adaptação do fisiológico ao psicológico. E ele está dizendo aqui que essa condição não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é compreensível à luz da reencarnação. Por que é compreensível à luz da reencarnação? Porque a reencarnação vai mostrar para nós o reflexo condicionado, vai mostrar para nós a fixação de conteúdos no psique da pessoa, quando em reencarnações sucessivas numa mesma polaridade. Isso Kardec traz para nós, por exemplo, na Revista Espírita de 1866. Vamos ler aqui um pedacinho do que ele trouxe na revista falando sobre isso. Ele coloca assim: pode ser que o espírito percorra uma série de existência no mesmo sexo, que faz que durante muito tempo ele possa conservar no seu estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa expressão e em sua nova encarnação, conservar gostos, tendências e o caráter inerente ao sexo que acabara de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, é bom que a gente lembre dessa expressão, que se notam no caráter de certos homens ou de certas mulheres. Então, aí ficou claro, né, a explicação na reencarnação quanto a essa expressão que a pessoa vem
com ela. Observada a ocorrência, ou seja, a homossexualidade, essa expressão, observada esta ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos com experiência dessa espécie, somando milhões de homens e de mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos a criaturas heterossexuais. Então, Emmanuel está colocando aqui, né, que com o desenvolvimento da humanidade, a gente observa, né, o crescimento dessa condição, dessa expressão da homossexualidade e também da transexualidade, mas que, infelizmente, essa comunidade, porque a sociedade é de maioria heterossexual, essa comunidade vem lutando, né, com os direitos, para o mesmo direito que se dá ao hétero, porque ele vive numa sociedade patriarcal, preconceituosa, cheia de tabus, né? Então, essa comunidade se vê em lutas por seus direitos, o direito de respeito, o direito de liberdade, o direito de expressão, da mesma forma como nós damos esse direito aos heterossexuais, em pé de igualdade, que Emmanuel coloca aqui. Mas nós realmente podemos dizer que nós, dessa sociedade, tratamos todas as expressões da sexualidade humana, o homo, o trans, o bi, o assexuado, nas mesmas condições, no mesmo tratamento que nós damos aos heterossexuais. Isso não é uma verdade. Nós não podemos generalizar, é claro, mas nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista e preconceituosa. E, infelizmente, o nosso país, embora seja um país considerado pátria do Evangelho, nós vemos as estatísticas dizerem que o Brasil, infelizmente, é campeão de violência contra os homossexuais e os transexuais. É o país onde mais se mata homossexuais e transexuais. Nós vemos, né, as pressões que essas expressões diferentes recebem, né, na sociedade, na família, nas escolas, com relação aos empregos. Nós vemos pais ainda expulsando de casa filhos nessa condição, filhos não conseguindo vencer a pressão da família, a pressão da sociedade. Muitos suicidam porque não dão conta dessa situação, né? Então, essa é uma realidade nossa. Continuando aqui o próximo parágrafo. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição de dignidade humana, uma vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Então, com relação à normalidade e anormalidade, nós vamos ler só 3 expressões aqui, uma de Chico, uma de André Luiz e uma de Kardec, que só para assim, atentar a gente para o que é normal e o que não é normal, né? Porque, segundo nos conta, normal vem de normas, né? De regime, de condições de uma sociedade que vai mudar com o tempo, com condições, etc. Então, Chico Xavier, numa entrevista no Pinga Fogo,
ele falou que quando geramos filhos através da sexualidade dita normal. Então, ele está falando da heterossexualidade, porque é que gera filhos, né? Ele está falando da sexualidade dita normal. Ou seja, ela é normal ou é anormal? Quem disse que ela é normal ou que ela é anormal? Ou que o oposto, que o homo, ou que as diferentes é que é normal ou que não é normal? André Luiz fala, em Sexo e Destino, ele fala, os irmãos reencarnados, tanto em posições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana. E Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele traz também a expressão anomalias aparentes. Então, nós vemos que todos eles nos fazem questionar a nossa posição de achar o que é normal ou o que não é normal em termos de expressões da sexualidade humana. E nós achamos que normalidade ou anormalidade deve se relacionar com a moral, com o caráter, com a dignidade de alguém. Porque tanto o homossexual como o heterossexual podem ter comportamentos dignos ou indignos, que o que vai determinar a dignidade ou a indignidade de alguém é o seu comportamento, é o seu caráter, é a sua personalidade, são seus princípios morais condizentes com os princípios espirituais, né? Que é o que vai fazê-lo merecedor de maior ou menor respeito de todos naquela comunidade em que ele está inserido. Então, continuando aqui. Vamos agora para o próximo parágrafo. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora na posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Então, Emmanuel está dizendo aqui que aqui ele vai falar sobre o fenômeno da bissexualidade. Emmanuel está falando aqui que os espíritos se atraem por afinidades, por gostos, por tendências, por propósitos, mas ele coloca aqui uma conjunção opositiva, que é no entanto. Então, no entanto, significa as coisas funcionam dessa maneira, porém, pode ter situações que não são assim, que é o caso da bissexualidade. Porque o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade não são os gostos, as tendências, as afinidades, etc. E sim o fato do espírito, através de inúmeras reencarnações, ora na feminilidade e ora na masculinidade, essa alternância de polaridades vai fixar no seu psique características masculinas e femininas, que é o que Gustav Jung trouxe quando falava da ânima e do ânimos. Ele fala que a ânima é o lado feminino inconsciente do homem, e que o ânimos é o lado masculino inconsciente da mulher. E Freud também trouxe colocações sobre isso, onde ele disse que todos nós somos potencialmente bissexuais. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade
em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher na mesma circunstância. Então, voltemos lá. A individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina. Então, a pessoa é feminino, tem o psicológico feminino, mas agora vai reencarnar na masculinidade. Então, é óbvio que, devido às N reencarnações, ele, independente de trazer o seu físico, né, sua morfologia de masculino, ele vai, sim, apresentar características inerentes à feminilidade. E o contrário também, né? O masculino que vai reencarnar no feminino também vai apresentar, embora com características físicas de mulher, ele vai apresentar características de homem, né? Então, vamos agora ao próximo. Obviamente compreensível em vista do exposto, né, nessas colocações que foram colocadas a respeito da condição de um ou de outro, da inversão, de vir assim ou de vir assado. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito, no renascimento entre homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Então, isso aqui nos lembra um pouco de provas e expiações, né? Nos lembra um pouco isso. Encargos particulares. Então, a pessoa vai buscar novas oportunidades, novas experiências para desenvolver. E se, por exemplo, a pessoa, nesta encarnação, precisa desenvolver a coragem, a assertividade, a força, a virilidade, a paternidade, neste momento, ele vai atuar como homem, porque são características inerentes à masculinidade. Ou vice-versa, né, se for como mulher. E no que tange a obrigações regenerativas, o que quer regenerar? Regenerar é fazer de novo, é rever uma situação, é recuperar uma coisa, né, perdida, é ressignificar, é reeducar. Então, se eu falhei naquela expressão onde eu precisava desenvolver certas coisas, eu vou rever isto, eu vou fazer de novo. Então, por exemplo, se eu tinha que vir como mulher e eu falhei na minha condição de mulher, ou seja, eu precisava ser uma boa mãe, não fui uma boa mãe, não fui uma boa esposa, não desenvolvi as características da sensibilidade, do carinho, da afetividade. Então, eu não fui feliz, eu falhei com a lei nesse sentido. Então, eu vou rever isto, eu vou reaprender, eu vou fazer de novo, eu vou ter outras oportunidades dentro dessa mesma linha. Então, por exemplo, se eu falhei como esposa, está sujeito, eu vou voltar com o mesmo marido, com o qual eu falhei, vou agora aprender a amá-lo, a tratá-lo diferente. Um filho complicado também, a mesma coisa. Então, vamos voltar, vamos fazer de novo, vamos rever essa situação. Emmanuel traz também uma outra situação inerente ao corpo oposto ao psicológico, que é com relação aos abusos das faculdades genésicas. Então, ele coloca aqui: o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras
com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, num corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher, que agiu de igual modo, é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Então, aqui nós estamos observando que todo desmando sexual, todo abuso, toda situação em que danifica a consciência, que provoca desequilíbrio no outro, que prejudica a outra pessoa, reclama corrigenda. E aqui está dando o exemplo do homem, mas nós sabemos que não é só o homem que usa, né, da sua condição de macho, de o gostosão, o bom da situação, para ir lá e seduzir uma mulher que às vezes está numa situação de fragilidade e aproveita daquela situação, vai seduzir a pessoa e acaba, assim, atrapalhando uma relação, atrapalhando um casamento, né? Mas isso também não é só o homem, né? Nós temos muita mulher sedutora, que está afim de um gostosão, casado, que está lá bem na família, mas a pessoa vai lá e joga um 7-1 e atrapalha a vida da pessoa, provoca uma separação, isso acontece muito. Temos também aqueles maridos tiranos, né? Que tira os direitos da mulher, que abusa, que trata com desrespeito. Então, e ela acaba não suportando aquela situação e opta pela separação. Então, são casos em que a pessoa prejudica o outro e vem numa condição oposta, não como punição, como castigo, que é uma coisa que nós precisamos tirar da nossa cabeça, que existe muito isto, né? Que a pessoa está sendo castigada, está sendo punido. Aqui fala perfeitamente, reajustar os próprios sentimentos, tanto a mulher quanto o homem, né? E ainda tem mais uma outra questão que Emmanuel traz com referência ao corpo oposto. Ele traz aqui agora ele coloca como espíritos cultos e sensíveis. Então, ele coloca assim, e ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isto viver temporariamente ocultos na armadura carnal com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Então, aqui, Emmanuel está falando, né, de espíritos dessa categoria que optam por dirigir as suas energias sexuais em favor da coletividade e que, claro, consequentemente, vão ser beneficiados também com isso, mas o propósito maior no momento é a coletividade. E, neste caso, a inversão tem como propósito favorecer o cumprimento e a perseverança no propósito que a pessoa se coloca, né? No que ela se propõe a fazer, evitando que ela desvie daquele propósito, né? Evitando os arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo. E para que a gente tivesse um pouco mais de noção disso, nós lembramos do exemplo de Chico Xavier, de Divaldo, por exemplo, né? Que como ficariam, né, os compromissos reencarnatórios, por exemplo, de Chico Xavier, com aquele trabalho fantástico que tomou dele quase o tempo inteiro absorvido só naquilo,
que ele não se dedicou, não fez mais nada, não se trabalhar para o bem, trabalhar para o próximo, trabalhar em prol da mediunidade, em prol das questões evangélicas, ele só viveu disso, de viver por isso. Então, já pensou, se o Chico tivesse lindo, aquele homem, né, fortão, sedutor, e acabasse se casando? Então, é preciso que a pessoa, se ele optasse, né, por uma condição que favorecesse o casamento, por exemplo, como é que ia ser isso? Como é que ele ia conciliar uma tarefa dessa grandiosidade, dessa proporção, com as necessidades da assistência à família, a filhos, a mulher, os compromissos inerentes ao casamento? Com toda certeza, uma delas ficaria prejudicada, né? Então, a pessoa, para evitar desviar daquele propósito, ele opta por uma situação que não dê a ele condições diferentes. Vamos agora, vamos continuar aqui. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de expiação, é forçoso lhes dê alguma coisa, gente? A Rosana falou alguma coisa? Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de expiação, ou de experiência, é forçoso lhes dê um amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. Ou seja, a educação é para todos, né? Não se ministra educação diferente para o homossexual, para o transexual, para o heterossexual. A educação é para todo ser. E é uma educação que deve ser de forma a promover a conquista ou desenvolvimento o desenvolvimento de valores éticos morais, né? Concernente com os valores espirituais superiores. Então, com esta base moral, a pessoa vai se conhecer melhor, ela vai aprender a se amar melhor e amar o outro, ela vai aprender a se respeitar e respeitar o outro, ele vai se libertar das amarras que o enclausuram naquela condição, e com liberdade, inclusive, de ser ele mesmo, né? De ser feliz, vivendo a sua vida da forma que melhor lhe aprouver, porque não nos cabe o direito de dizer ao outro o que ele deve ou o que ele deve fazer da vida dele, né? Como ele deve agir ou como ele não deve agir. Principalmente no que se refere ao amor e ao sexo. Como diz Emmanuel, isso diz respeito à intimidade de consciência de cada um, né? E, inclusive, frente à vida eterna, Emmanuel coloca que serão analisados seus erros e os seus acertos pelo mesmo elevado gabarito de justiça e de misericórdia. Então, para que essa educação aconteça, né, nessas linhas, nós temos aí, né, os ensinamentos, temos a ciência, temos todas as questões que vêm clareando as questões do amor, do sexo, para que a gente tenha condição de agir na educação dentro das condições corretas e que vá realmente proporcionar à pessoa essas condições de liberdade, de carinho, de respeito, né? Nós queremos... Como é que está o tempo aí, hein, gente? Nossa, está tão longe. Não preocupa, não. Nossa Senhora! Já tem 24 minutos, pode ficar sossegado. Tá. Nós queremos lembrar que esta condição em que a pessoa vem nela, que a gente fica, né, assim, porque a pessoa vai ser castigada, porque ele veio nisso, porque não podia, porque ele é assim, ele é assado, ele agiu dessa forma e de outra forma na encarnação passada. Então, nós queremos lembrar que várias obras trazem para nós que a condição reencarnatória não é punitiva, não é kármica,
e sim reeducativa e progressiva. Joana de Ângeles, no seu livro Com a Paz e a Saúde, no tema Necessidades Educativas, ela traz a seguinte colocação: o espírito progride, viajando através de ambas as polaridades, nas mudanças de uma para outra, por necessidades de progresso. Olha bem, por necessidade de progresso. As marcas ou os arquétipos da existência anterior fixam na Constituição atual sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva ou retificativa de erros anteriores praticados, conforme pretendem alguns estudiosos. Por que a Joana colocou isso? Porque, infelizmente, nós vemos, até mesmo em obras espíritas e autores consagrados, que, infelizmente, ainda mantém-se naquela condição da ciência de 1900 cafunga, com aquele ponto de vista que está lá, né? E não houveram correções nessas obras. Então, nós falamos dessas questões aqui, como a gente está falando, mas muita gente vai lá e lê e fala assim, mas é assim, mas lá na obra tal, fulano de tal falou assim. Então, é bom que a gente busque se esclarecer, porque não é bem por aí. Que a pessoa tem todo o direito de viver a sua sexualidade. Inclusive, nós observamos que muita gente fala, né? A pessoa deve se amar, deve se gostar, deve se respeitar, mas não deve viver a sua sexualidade. Nós temos muito isso, né? Então, como que a gente pode falar isso com uma pessoa? A pessoa deve, sim, viver a sua sexualidade, mas de forma respeitosa, que nós até gostaríamos de ler também aqui, o prefácio dessa obra, onde Emmanuel faz uma colocação a respeito dessa liberdade da pessoa viver a sua sexualidade, em que normas, em que condições ele deve viver, né? Deve sim viver, mas veja bem o que ele coloca. Eu vou ler aqui o que ele coloca. Ele coloca assim: e para não delongarmos, né, o assunto que ele estava trazendo em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta. Por que abstinência imposta? Que nós vemos também nas obras sobre a sublimação, sobre abster-se, mas a sublimação pode existir e será muito bem-vinda e aceita, e a pessoa viverá feliz nela, se ela optar por isso, se ela quiser isso, mas não imposta por ninguém. Você deve sublimar, você não deve viver a sua sexualidade, você deve evitar a pederastia, assim que tem algumas obras, gente, nesses termos. Então, é preciso da gente estar atento para isso. Então, aqui está falando, não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si próprio, a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Então, nós é que vamos controlar a nossa latência, os nossos desejos, e não eles é que vão nos controlar. Né? Nós temos que ter pulso, atitude, vontade firme para atuar conforme seja correto e digno. Né? Não impulso livre, mas responsabilidade. Né? Não é porque eu posso, que eu tenho direito, que eu vou fazer tudo à torta direito sem medir as consequências. Temos que ter responsabilidade pelas nossas atitudes no que tange também a sexualidade. Fora disto, é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. É o que falamos aqui todo tempo. Vai reaprender, vai rever, né? Porque falhou nessa situação, se não agir dessa forma, vai agir de forma diferente. Bom, eu estudei aqui, gente, eu acho
que era só o que eu tinha para trazer, porque, na verdade, como eu disse, eu coloquei muitas outras questões, mas fui rever e vi que não dava tempo mesmo. Então, a gente até terminou com um pouquinho de tempo, de antecedência, mas é o que eu tinha para trazer. Espero que tenha tido assim, alguma clareza no propósito que Emmanuel teve de trazer este assunto. E nós sabemos também que, como disse o Murilo, que tem muita coisa que é muito difícil o tema para trazer, sinceramente é mesmo. E é digno da gente buscar conhecer, para que a gente reveja os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Porque nós só temos comportamentos, de certa forma, pela nossa ignorância, né? Kardec coloca lá não me lembro mais em que questão, que ele fala que o desconhecimento é sobre milagres e essa coisa, né? Que a gente só tem certas atitudes perante certas coisas porque a gente ignora. Mas a gente também deve fazer o possível para se esforçar por conhecer, porque não é por falta de conhecimento, porque só este livro de Vida e Sexo, que tem N outras obras, tem desde lá de 1800 e poucas revistas espíritas. Só este livro tem 50 e poucos anos. O que ele está fazendo nas prateleiras? Que nós não fizemos isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é verdade? Então, a gente ignora, por isso que a gente tem, né, os preconceitos, a sociedade comercial, é por ignorância, porque a gente acomoda, não quer buscar, não quer... E também vai seguindo a manada, né? O que o pai falou, o que a avó falou, o que todo mundo falou, e a gente vai levando dessa forma. Sim. Então, o Luiz quer falar. Sim. Oi, Luiz, fica à vontade. Oi. É porque essa coisa da prática sexual, eu vejo que tem algumas coisas que, tipo assim, se você for olhar na Bíblia, tem contradição, né? Exatamente. Por exemplo, usar método contraceptivo, que tá lá o não matar. Tipo assim, o contraceptivo você mata a célula germinativa, né? Aí como é que fica isso na visão espírita? Mas, na verdade, como a gente disse antes, né? Existem muitas questões que não foram revistas na literatura. E tem muita literatura que é antiga, inclusive, vamos falar da Bíblia. Tem tanta coisa lá na Bíblia que a gente está ali, né, bitolado naquilo, e aquilo tem outra significância, ou foi feito para uma época de um povo que tinha uma cultura X. Então, nós precisamos de nos atualizar, seguir a ciência, que Kardec deixou claro, que a ciência iria mostrar tudo, que a ciência seria responsável pelas nossas transformações. O Espiritismo vem nos auxiliar com as questões espirituais, com a moralidade, mas a ciência traz tudo para a gente lá. Marilene, e vale a pena lembrar que quando a gente vai fazer o estudo da Bíblia, a gente tem que procurar o significado, igual quando tem lá, né, ele falou da concepção, da pílula, a gente tem que procurar o hebraico e o maraico, como é que é? Por causa que a tradução lá é igual ao inglês, não é o pé da letra. E outra coisa, quando a Bíblia foi traduzida, a primeira tradução era do catolicismo. E aí a igreja colocou o que ela queria na tradução. Exatamente. Né? Mas as pessoas... Aí a gente tem que procurar olhar o original para a gente poder fazer essa avaliação. Isso que é um estudo. Exatamente. Mas... Perdão. Pode falar. Só isso. Infelizmente, né, Denise? As pessoas ainda estão muito radicalizadas em certas questões e não abrem a mente para outras questões. E a gente tem, né, porque diz que muito é cobrado a quem muito foi dado, então a gente tem que reconhecer, né, que é o momento evolutivo da pessoa, é o que ela tem para dar, né? E a vida, porque a evolução é constante, é ininterrupta, e pode ser a passos de tartaruga, mas ela existe, e uma hora, assim como nós hoje pensamos assim, porque nós também já pensamos diferente, nós não tivemos lá tirando pedra na cruz e etc., né?
E hoje nós estamos aí, graças a Deus, com a doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos conscientiza, e nós também já passamos por várias outras questões, né? E vamos aprendendo, assim como nós, toda a humanidade, o propósito da evolução é propósito também concluindo aí para o Luiz, são células separadamente, só existe vida quando elas se unem. Exatamente. Então, o anticonceptivo, ele não é abortivo, ele não termina vida nenhuma, porque para ter a existência, precisa das duas células juntas. Exatamente, exatamente. Mas é isso, Murilo, te entrego aí a palavra, permita a Deus que eu tenha falado alguma coisa útil. Primeiro, eu quero que você me mande o nome do livro da Joana de Ângeles, que você citou, que eu não vi, eu quero conhecer. Com a paz e a saúde. O tema do Com a Paz e a Saúde o tema peraí, tá aqui. Necessidades educativas. Exatamente, a senhora anotou aí, né? Eu vou procurar ele aqui para eu ler. E Murilo, lá no livro lá do Fala Sério, começa nas perguntas 43, vem falando sobre as dúvidas dos adolescentes perante a homossexualidade. Aí veio 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51... Que aí vem junto, vai falando toda dessas escolhas, aí vem explicando igual a Marilene falou, e depois fala também do casamento homossexuais, que é o que o Espiritismo fala sobre adoção por parte dos casais homossexuais também, aí vem interagindo toda essa lista da homossexualidade. Então, vale a pena ler. Qual é o autor do livro? Fala sério, por favor. Fala sério. É justamente isso que eu coloquei, né? Que se a gente for considerar... É o Wellington. O seu Luiz comprou um para a fraternidade, porque ele comprou um para mim, eu paguei ele ficou com outro. O Wellington Santos. Fala sério. É justamente, né, o que a gente colocou no princípio, que se a gente que deveria, porque o que tem de coisa para se falar nesse assunto é fantástico e merece muito estudo. Tem muita coisa dentro deste tema mesmo aqui, com essa base só que a Emmanuel trouxe, que que existem N ramificações interessantíssimas para a gente ver, né? No que tange a liberdade da vida do outro, o casamento, a adoção de filhos, a gente diz uma série de coisas mais, né? Mas é o que tem para hoje. Em síntese de tudo isso, é o respeito, a dignidade. Com certeza, a base é essa, porque não tem nada diferente. O mais importante é a pessoa ser uma pessoa normal, como qualquer outra, sendo responsável, sendo digna, isso acabou. Se é isso ou aquilo, não importa. Amar o outro como a si mesmo. Eu falo que a doutrina, ela tem um desafio muito grande. Porque a nossa... Ô Luiz, sua mão está levantada, você quer falar? Fica à vontade. Eu queria saber como que o Espiritismo vê essa questão do casamento homossexual, porque na Bíblia também tem uma passagem que fala que é errado e tal, que é abominável. Tá, vamos lá. No livro de Levítico tem uma proibição ao casamento homossexual como se ele fosse uma transgressão à moralidade. E depois Paulo, nas suas cartas, também faz uma referência como se o casamento homossexual fosse desvirtuar a moral que o Cristo instala. Por que isso se dava naquele tempo? Porque muitas vezes, quando os homens, principalmente, que ele retrata, tá? Ele fala da homossexualidade, principalmente a masculina. Ele fala que, no contexto ali, histórico, era comum que houvessem orgias e, principalmente, que dentro os homens faziam viagens ou iam para guerras e, durante esse tempo, mantinham relações sexuais com outros homens. Sim. E aí, a proibição
ou a orientação para que não houvesse relações homoafetivas, é porque elas estavam ligadas a um comportamento do não respeito, do descompromisso emocional com as suas parceiras que estavam em casa. Ali não teve uma identificação de, dentro de um relacionamento, 2 homens não podem, mas se você tem um casamento, respeite-o. Não tenha vida dúbia, não tenha dupla personalidade, porque com a pessoa que a gente se compromete, a gente tem que ter um compromisso afetivo, uma responsabilidade afetiva. Mas aí a gente vai lembrar que, por exemplo, as religiões vão ver isso de formas distintas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela desaconselha a vivência homossexual porque entende que a pessoa que tem a homossexualidade, que é homossexual, ela tem que viver a castidade. Ela é a orientação da igreja, porque a igreja ela não se pauta somente na Bíblia, ela se pauta também no magistério e na tradição. Então, esse é o entendimento lá da Igreja Católica. O evangélico, que vai ter a Bíblia como fonte única, ela também vai entender que quando a pessoa cede ao impulso da sua orientação sexual, e a sua orientação sexual ela é homoafetiva, ela entra em pecado. E para nós espíritas há uma diferença, porque nós não temos a Bíblia ao pé da letra como única verdade. Exato. Kardec coloca que a doutrina ela vem tirar o véu de algumas verdades que com o tempo para nós foi tolhido. Então, por exemplo, se a gente pega a lei mosaica, a gente tem várias proibições. Com o tempo, dentro do cristianismo, tudo aquilo que era puramente leis civis, humanas, caiu e permaneceu aquilo que era divino. Permaneceu os 10 mandamentos para nós cristãos. Quando Jesus vem como segunda revelação, outras verdades espirituais foram introduzidas, porque nós, enquanto espíritos na Terra, já tínhamos condições de adentrar esse conhecimento. E tem 2000 anos que nós estamos aí batalhando ao longo das encarnações para viver aquilo que Jesus fala e para construir esse reino dos céus que ele já nos dizia. Quando vem Kardec com o desafio de codificar a doutrina, é mais um passo dentro do nosso processo evolutivo. E aí a gente entende a humanidade não dividida entre homens e mulheres, mas enquanto espíritos que não têm uma sexualidade definida, mas que ao longo das encarnações, de acordo com o planejamento da nossa encarnação, podemos vir ora homens, ora mulheres. Indiferente como as relações se dão, o que importa é a moralidade que tange essa relação. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo, dentro do espiritismo, a gente não tem sacramentos. Então, a gente não vai ter um casamento espírita. Você não vai ver um noivo e uma noiva entrando numa casa espírita. O compromisso, ele é espiritual entre as partes que se relacionam. Então, ao contrário da igreja, que, por exemplo, um padre vai celebrar um casamento e até que a morte o separe, né? A mulher vai lá vestida de noiva, nós não. Nós temos as fases, sim. É aconselhado a gente ter o casamento civil por um resguardo social no sentido de legislação, mas aqui a gente falando, o Espiritismo não desaconselha hora nenhuma, em obra nenhuma, o casamento homossexual. Ele fala, as relações diversas, indiferente de quem esteja dentro dela, sejam respeitosos, entendam o seu parceiro, sejam compreensivos, não deixem com que imoralidades adentrem a relação.
tenham compromissos afetivos e percebam que toda relação se dá porque nós temos algum tipo de afinidade com a outra pessoa. E temos o dever, dentro dessa relação, de não só melhorarmos a nós mesmos dentro da encarnação, com o apoio dessa pessoa, mas também de promover essa melhora enquanto espírito para o outro. E o progresso do espírito, ele é pautado na moral, na espiritualidade, né, no desenvolvimento das relações, dentro daquilo que Jesus espera de nós. E, ainda um pouquinho a mais, quando a gente lê esse texto, a gente vê o seguinte: a expressão da sexualidade, ela nunca vai determinar a moralidade de um espírito. Exatamente. Então, eu fico brincando assim, às vezes a gente vê com bons olhos o casamento heteronormativo, onde há traição, infidelidade, violência, mas não vê com bons olhos o homoafetivo que há dentro. Mas calma. Porque eu fico brincando assim, gente, os problemas do casal homoafetivo é o mesmo do hétero. Só muda o endereço, às vezes, os problemas. Porque se eu vou conversar com alguma pessoa, está passando pelo mesmo que eu estou. Não é assim? Então, te respondendo, Luiz, o próprio Chico, que é uma grande referência para a gente, ele fala dessa questão do respeito, mas fica um desafio para nós espíritas nesse tempo, que é quebrar esses preconceitos culturais, e muitos de nós não viemos de famílias espíritas. Eu não vim. Então, culturalmente, a minha família é toda católica. Então, a visão deles sobre a homossexualidade vem desta tradição. Uhum. E nós, que hoje somos espíritas, temos um desafio de uma construção de uma fraternidade aonde, falando de homossexualidade, a gente rompe com um paradigma, com uma verdade já estabelecida para o acolhimento e para se dar essa fraternidade que Jesus nos convida. Não sei se eu te respondi. Luiz, quer fazer alguma outra, né? Alguma outra questão? Mas e a questão da masturbação também, que fala na Bíblia que é pecado também e tal? Sim. A masturbação, se a gente olha, Luiz, por um conceito de entendimento geral, ela faz parte até do desenvolvimento psicossexual do ser humano. Sim. Quando a gente lê a psicologia, a gente vê que o conhecimento da sexualidade, no primeiro momento, ele tende a ser a satisfação do próprio prazer. O prazer nosso é direcionado a gente mesmo e não ao outro. E em algum lugar desse desenvolvimento, ele passa também ao outro. Existe um entendimento de que, na doutrina espírita, a gente nunca vai ter proibições, a gente vai ter orientações para que nos motive a fazer as próprias escolhas. O espiritismo, ele não é relativista, ele tem a orientação, mas ele respeita muito o grau evolutivo ou as condições que temos para basear as nossas escolhas. Quando a gente fala de masturbação, em si, ela não é considerada um erro, ela é considerada um processo natural do desenvolvimento da própria sexualidade. O que o espiritismo desaconselha é que usemos a nossa sexualidade, por exemplo, para irmos para a pornografia. Porque as energias ficam mais pesadas e a gente sempre tem que pensar que, na visão espírita, a gente trabalha com sintonia. Se eu estou no processo de conhecimento do meu corpo, desenvolvimento da minha sexualidade, é uma coisa. Quando eu recorro à pornografia, eu vou me afinizar a espíritos que estão naquela faixa de vibração. E isso pode trazer muitas dificuldades ao espírito nosso. Uma das coisas é nos dificultar termos relações afetivas, sexuais com outros espíritos encarnados. Por quê? A gente está naquele prazer individual,
e que não condiz com o propósito que a gente está aqui, que é socializar. É aprender de nós mesmos do contato com o outro. Então, aí a gente entra em alguns temas que são muito bons da gente falar. Porque a gente pouco fala de masturbação, de ato sexual, dentro do contexto religioso. Mas é uma coisa que tange a todos nós, porque isso é humano. E o divino sempre passa pelo humano. Eu escutei isso de um padre uma vez e isso ficou o resto da minha vida guardado. É verdade. Né? Se a gente está aqui, é porque Deus quer. E Ele sabe da minha limitação. Ele me convida a superar as minhas limitações, mas Ele entende elas. Te respondi, Luiz? Respondeu. Ok. Marilene, alguém quer fazer mais algum comentário? Não, eu só queria lembrar que, não sei se é Emmanuel ou Kardec, quando ele fala sobre a união do homossexual, ele fala sobre a união dos seres. Dos seres. Ele não fala união do homem com a mulher, da mulher com a união dos seres. Então, aí mostra para a gente que não traz assim, uma conotação de que está errado ou que está certo, mas não deixa claro isso. Mas também não deixa claro que é proibido. Sim. Ok, pessoal. Nosso tempo aqui findou. Vamos nos preparar, então, para a nossa prece final. Ô, Rosana, faz a prece para nós. E mais uma manhã de aprendizado. Nós estamos agradecendo pelas orientações que recebemos, pelo estudo muito bem feito que a Marilene nos apresentou, e que possamos, com todo respeito, trazermos para perto de nós nossos irmãos e irmãs que estão no aprendizado, assim como nós. Agradecemos a espiritualidade amiga por mais esta oportunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente, por essa oportunidade mais